Olá, tudo bem? Então vamos para a correção da prova de 2023 de probabilidade e estatística, tá? São 5 questões numeradas de 26 a 30, tá? Se você gosta de ver provas corrigidas da Caixa, Banco do Brasil, várias instituições, clique aqui no card aqui em cima e tem uma playlist só de provas corrigidas, tá? E essa playlist também aparece no final no retângulo. Se você clicar no final da aula, aparece também. Eu tenho um curso aqui com preço bem acessível de probabilidade estatística para concursos, tá? Clique aqui na descrição e você vai ver os detalhes do curso. Não para nada para você ver, não. São várias coisas bem interessantes, tá bom? Então, atenção. A distribuição das alturas dos atletas de vôlei de uma determinada seleção é normal. Sabe-se que 5% dos atletas têm altura superior a 200 centímetros e 2,5% tem altura inferior a 192,8 centímetros. Distribuição normal é aquela distribuição simétrica, tá? 50% fica acima da média e 50% abaixo da média, e tem uma simetria. O desvio padrão em centímetros dessa distribuição é aproximadamente, temos 5 opções. Ele falou também que a variável aleatória z tem distribuição normal, z com distribuição normal. Esse n aqui significa normal, aqui significa média zero. Esse 1 aqui significa variância 1. A probabilidade de z ser maior que 1,64 é 5%, e a probabilidade de z ser maior que 1,96 é 2,5%. Então, isso foi dado. Bem, talvez se você nunca viu distribuição normal, você vai ter talvez um pouquinho de dificuldade. Mas na distribuição normal, a primeira coisa que você tem que fazer é saber essa fórmula aqui, que liga o z com o x. Então, o x é o dado original. Por exemplo, 200 centímetros aqui é x, 192,8 é x. Esse z é uma nova variável aleatória. Então, você vai ter que saber ligar o z com o x por essa fórmula. Então, z é igual a x menos mi. Quem que é mi? É a média aritmética. E esse sigma aqui, ó, letra grega, significa o desvio padrão. Tá bom? Então, essa fórmula aqui é fundamental que você saiba. Tá? Depois, o x ele tem distribuição normal com média mi e variância sigma ao quadrado. A variância é o quadrado do desvio padrão. Já o z, ele tem distribuição normal com média 0 e variância 1. No caso aqui, o desvio padrão do z também é 1. Bem, professor, e aí? Como é que eu vou resolver isso aí agora? Calma, nós vamos te explicar. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que ver é fazer a distribuição normal aqui, do x e do z. Todas as duas são normais. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Aqui está a distribuição do x, tá? E aqui está a distribuição do z. Vamos fazer aqui, mostrar as duas, tá bom? Bem, você tem que entender que aqui está a média e a média do z é 0. E é normal, é simétrica, tá bom? Ok? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Ele falou aqui, ó. Quando o z tem probabilidade maior que 1,64 é 5%. E ele falou que o x 5% para superior a 200. Então, esse x aqui, 200 e 1,64, eles estão curiados, tá? Eles estão batendo um com o outro. Então, você pode escrever isso aqui, ó. Se x é igual a 200, o z é 1,64. Agora, como que ficaria isso aqui no gráfico? Todos os dois, acima de 1,64 é 5%, acima de 200 é 5%. Como que ficaria isso no gráfico? Ficaria assim, ó. Tá? Você colocava isso no gráfico dessa forma aqui, ó. 5%. Talvez você não saiba, mas a probabilidade é a área da figura com o eixo x. Aqui é 5% e aqui é 5%. Até aqui tudo bem?
Agora, nós vamos usar a outra pista. A outra pista fala que inferior a 192,8 centímetros, a probabilidade é 2,5%. Então, você vai marcar aqui 192,8 e vai pegar a área de cá como sendo 2,5%. E agora, aqui que está o detalhe da questão. Você vai ter que ver qual o Z. Não significa que o Z aqui seja 1,96. 1,96 não pode ficar atrás do 1,64. Agora eu vou te dar a grande roubada para você encontrar o Z. Tá? Então, observe. X igual a 192,8, o Z menos 1,96. Aí você me pergunta, ô professor, como é que você encontrou esse 1,96 negativo, sendo que aqui é positivo? Então, olhe nessa fórmula. Atenção. O x agora, ele é 192,8. Ele está abaixo da média. Tá? Ele está abaixo da média. Porque se 2,5 tem menor que 2,5, significa que é menos que 50%. Então, está abaixo da média. Então, essa conta aqui dá negativa. Obriga que o Z aqui também seja negativo. Tá? Então, o Z, nesse caso aqui, ele é menos 1,96. Vamos marcar ali agora. 192,8, 2,5%. E abaixo de menos 196, 2,5%. Você não poderia marcar essa região aqui, ó. Essa região aqui é superior a 50%. Então, tem que ser à esquerda aqui. Bem, agora eu acho que o exercício ficou mais fácil, tá? Você vai pegar o x e o z vai jogar nessa fórmula aqui, ó. Você vai ficar com um sistema de duas equações e duas incógnitas. Eu acho que agora ficou mais fácil. Então, você vai trocar o z por 1,64 e o x por 200. Então, ficou 1,64, 200 menos μ sobre sigma. O sigma está dividindo, passa para cá multiplicando. Agora você vai fazer a mesma coisa, vai trocar o x por 192,8 e o z por 1,96 negativo. Na mesma fórmula. Essa fórmula aqui é sagrada, hein? Tá? Então, como que fica, hein? Como que fica? Menos 1,96, aqui é 192 menos μ, sobre sigma. O sigma está dividindo, passa dividindo. Beleza? Está dividindo, passa multiplicando. Bem, agora você tem um sistema com duas equações e duas incógnitas. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar eliminar uma letra aqui. Tá? Para depois achar a outra. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar aqui por menos 1, porque eu estou interessado no desvio padrão, tá? E eu não quero eliminar o desvio padrão agora. Então, aqui em cima ficou 1,64 sigma igual a 200 menos μ. Aqui passa para positiva, aqui fica negativa, aqui positivo. Agora, nós vamos o quê? Nós vamos somar as duas equações, para o μ sair fora e só o desvio padrão ficar. Olha que felicidade que eu estou. Então, vamos fazer isto? Vamos somar as duas? 1,64 com 1,96, né? Complicado não. Essa conta aqui dá quanto? 3,6. O μ aqui sai fora. 200 menos 192,8 é 7,2. Esse número aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Tá bom? 7,2 por 3,6 é uma conta fácil. Qual o número que multiplicado por 3,6 que dá 7,2? É 2, né? Então, o desvio padrão aqui, ó, vale 2. 2 está em qual letra, hein? Está na letra A. Valeu! Uma população é formada por 4 números, quais sejam 2, 5, 10, 15, de modo que a média seja 8, ou seja, se eu somar os 4 e dividir por 4 dá 8, e a variância é 24,5. Já falou isso.
A variância seria 8, 2 menos 8, entre parênteses, ao quadrado, mais 5 menos 8, entre parênteses, ao quadrado, é aquela forma da variância tradicional, dividido por 4. Mas não precisa fazer isso. Considerando todas as possíveis amostras, o que é uma amostra? Você vai pegar a amostra de tamanho 2 sem reposição. Então, você vai pegar dois números aqui. Você pode até repetir. Pode ser o 2 e o 2, pode ser o 2 e o 10, o 2 e o 15. E aqui ele falou que a variância da distribuição amostral das médias ele quer saber. Você tem que saber o que é variância da distribuição amostral das médias. Eu vou te explicar isso aqui, tá? A primeira solução ela é longa, mas para você entender o exercício. Se você souber a fórmula que aparece na segunda, fica mais rápida, tá? Então, a primeira solução. Então, vamos escrever todas as amostras, tá? Todas. O 2 pode com 2, o 2 com 5, o 2 com 10, o 2 com 15. Então, todas as amostras estão aqui, ó. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nos chama variância da distribuição amostral das médias. Então, em cada amostra aqui, nós vamos pegar a média. A média de 2 e 2, 2 mais 2, 4 por 2 dá 2. Aqui daria 3,5. 5 mais 2, 7 por 2, 3,5. Aqui daria 6. Teria que fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Agora, qual que seria a média das médias? Né? Você teria que somar esses 16 números de branco aqui e dividir por 16. Essa seria a média das médias, né? Mas tem um jeito mais fácil. Por exemplo, o 3,5 aparece duas vezes. Então, em vez de somar o 3,5 duas vezes, eu ponho 2 vezes 3,5. Tá? Eu posso fazer isso. Então, eu posso falar que eu posso fazer isso aqui. Então, vamos fazer isso, ó. Então, o que eu fiz aqui, ó? Por exemplo, o 2 aparece uma vez só, então é 1 vezes 2. O 3,5 aparece duas vezes, então multipliquei por 2, tá? Então, fazendo essa conta aqui, dá 128 por 16, que dá 8. 8 também é a média. Então, é uma propriedade, que é a média das amostras, né? Ela também é igual à média da população, que no caso aqui é 8. Tá? Agora, nós vamos calcular a variância, tá, das amostras, tá? Das médias das amostras. Então, é como se você sabe que a média é 8. E aqui tem 16 números. Você teria que subtrair cada número de 8, elevar ao quadrado e somar. Tá? Então, vamos fazer isso. Ó. Então, o primeiro número aqui, ó, é o 6. Por que 6? Porque 2 menos 8 dá 6. 6 ao quadrado. 2 menos 8 é menos 6, tá? Mas menos 6 e 6 ao quadrado é a mesma coisa. Por que você colocou um aqui? Porque só aparece um aqui. O 3,5 seria 3,5 menos 8 é 5,5. 5,5 ao quadrado é 4,5. 3,5 menos 8 dá 5,5, né? Desculpa, 4,5. 4,5 ao quadrado, tá? O sinal não interessa. Então, eu calculei a variância e dividi por 16, tá? E o resultado dessa conta aqui, ó, dá 12,25, tá? O resultado final é 12,25. Mas, que está aqui, ó, na letra C. Essa questão não foi feita para você fazer desse jeito, tá? Mas eu não adianta te explicar o outro jeito que eu vou fazer agora para você entender realmente a questão, ok? Então, pessoal, vamos à segunda solução, que é uma solução bem mais rápida do que a primeira, tá? Então, nessa segunda solução, nós vamos usar uma fórmula que vai resolver o nosso problema bem rápido, tá? Então, vamos chamar aqui de sigma ao quadrado da variância da população, que inclusive foi dada. Quanto que é? 24,5. O que a gente quer saber é a variância das médias, que é sigma ao quadrado x barra. Sigma, essa letra grega aqui.
O tamanho da amostra vamos chamar de N, que no caso aqui é 2. Existe uma fórmula que liga esses três conceitos aqui, que é pouco conhecida, tá? Com essa fórmula aqui, ó, a variância das médias é igual à variância da população dividido por N. Então, como eu quero a variância das médias, basta pegar a variância da população, que no caso aqui é 24,5, e dividir por 2. 24,5 por 2. Só uma continha fácil. 24,5 por 2, 24 por 2 dá 12. Meio por 2, 0,25. Então, a variância aqui das médias vai ser 24,5 por 2, que é 12,25. Que está onde? Na letra C. Tá? Ok? Após uma festa de casamento, a anfitriã percebeu que foram esquecidos 4 telefones celulares. Na manhã seguinte, enviou uma mensagem para o grupo de convidados pelo WhatsApp sobre o esquecimento e apenas 4 pessoas não responderam, fazendo com que ela presumisse corretamente que as 4 pessoas seriam os proprietários do telefone. Para devolvê-los, a anfitriã preparou 4 envelopes, cada um contendo um dos endereços dos proprietários. Ato contínuo, colocou aleatoriamente cada celular em um envelope e despachou para entrega da expressa. A probabilidade de apenas um desses 4 convidados ter recebido o seu próprio celular é... Então, pode ter gente que não recebeu celular nenhuma, pode ser que sejam 2, pode ser que sejam 3, tá? Então, nós vamos fazer aqui a primeira solução, tá? Antes de eu fazer a solução, eu vou pegar um problema da bola aqui, que ele é um pouco mais fácil, tá? Só para você entender um pouco melhor, tá bom? Então, olha lá. Se você tiver... Aqui nós temos chamada probabilidade condicional, tá? Porque o segundo depende do primeiro. Considere 3 bolas brancas numa urna e 3 bolas pretas. Se não houver reposição, ou seja, a bola não volta para a urna, qual a probabilidade de tirarmos uma bola branca, uma bola preta e uma bola branca? Na ordem, né? Quer saber a probabilidade total. Não é só de tirar uma branca, não. Então, olha aqui. Quantas bolas são, hein? São 6, né? Não é 3 brancas? Qual a probabilidade de tirar uma branca? É 3 em 6. Eventos possíveis pelo total de eventos. Bem, você já tirou a branca. Então, você não tem mais 6 bolas. Você tem quantas? 5. Você vai tirar uma preta. São 3 pretas, então é 3/5. Bem, agora você tem 4 bolas e só tem 2 brancas, então é 2/4. Em um vídeo meu passado aí, eu explico que você só tem que multiplicar essas probabilidades aí. Bem, você poderia fazer 3 vezes 3 vezes 2, tá? E pode fazer também 6 vezes 5 vezes 4. Bem, aqui eu sugiro você a cortar aqui, ó. 3 vezes 2 é quanto? É 6. Então, você põe um aqui, beleza? Então, multiplica lá em cima, dá 3/20. Agora, vamos para o celular, tá? Vamos para o celular. Agora, sejam C1, C2, C3, os celulares cujos donos são P1, P2, P3 e P4. Vou fazer um esqueminha aqui para nós adiantarmos. Cair aqui, ó, E1 em 4. Então, nós vamos escrever aqui, ó, 1/4. Tá? Bem, o C1 já foi. Aqui não pode vir o C2. Por quê? Porque só um proprietário que pode ter o celular. Então, aqui pode ser C3 ou C4. Duas possibilidades. Duas possibilidades em 3, porque o outro já está aqui, ó. Então, é 2 em 3. Bem, vamos supor que você coloca o C3 aqui, que ele foi o sorteado. Bem, se o C3 for o sorteado, tá? O C2 está sobrando aqui. Ele não pode vir para cá.
Por quê? Porque se vir para cá, o C4 vem para cá. Então aqui, tá? Tem que ser quem? Tem que ser o C2. E o C4 vem cá. Então aqui eu tenho 1 em 4, 2 em 3. Aqui eu tenho 2 celulares, né? Vezes, eu tenho uma chance só em 2, tá? E aqui eu tenho 1 em 1. Porque aqui, nessa entrada aqui, pode entrar 2 celulares. Bem, você deve estar pensando assim, né? E se por acaso aqui não for o C3 e aqui for o C4, né? Se aqui for o C4, certo? Sobe o C3 e o C2. Então você põe o C2 aqui e põe o C3 aqui. Vai dar a mesma coisa aqui. Então, multiplicando isso aqui, ó, pessoal, multiplicando, fazendo essas contas aqui, tá? Você encontra, né? Corta um 2 com 2. Você faz 1 vezes 1, 4 vezes 3, 12, tá? Nós encontramos aqui 1/12. Tá? Bem, agora nós vamos supor, tá, que o segundo candidato pega o celular dele. Então aqui é C2. Então aqui você vai ter 1/4. Vai ser a probabilidade também aqui, ó. Vai ser o quê? Vai ser 1/4. 1 segundo. Tá? Bem, mesma coisa. O P1 não pode repetir, então aqui poderia ser C3 ou C4. Tá? Vamos supor que você escolha o C3, que ele pegou o C3. Tá? Então sobra C1 e C4. O C1 vai ter que vir para cá e o C4 para cá. Então você vai ter algo bem parecido com lá em cima. Aqui é 2/3 vezes 1/4 vezes 1/2 vezes 1/1. Tá? Então, o resultado aqui também é 1/12. Tá? Agora os outros são iguais, tá? Por exemplo, se o C3 vier para cá, então você vai ter 1/4 vezes 2/3 vezes meio vezes 1. Então a probabilidade aqui também é 1/12. E se o C4 vier para cá, também nós vamos ter 1/12. Então a probabilidade vai ser quanto, hein? A probabilidade vai ser 1/12 repetiu 4 vezes, né? Então é 4 vezes 1/12. Dividindo por 4, fica 1. Aqui fica 3. 1 vezes 1 é 1, fica 1/3. Essa é a minha probabilidade pedida, que está aqui na letra E. Tá? Vamos ver o outro método. Antes, preste atenção nesse aviso. Agora, pessoal, nós vamos fazer por outro método, tá? Precisa que você entenda o que é permutação. Talvez fique mais fácil desse método, tá bom? Então, nós vamos começar aqui, mesma coisa, C1, C2, C3, C4, os celulares das pessoas. Vamos dispor esses celulares aleatoriamente, tá? Para as 4 pessoas. Vamos fazer isso aqui. Eu poderia, então aqui tem a pessoa, né? São as 4 pessoas. Pessoas P1, P2, P3, P4. Poderia ser que o celular C3 viesse para cá, o C4 para cá, o C1 para cá, C2 para cá. Não atenderia, mas é uma possibilidade de você fazer aleatoriamente. Você poderia também ter outras coisas assim, C1 aqui, C2 aqui, C4 aqui, C3 aqui. Essa também não atenderia. Eu não sei se você lembra, mas quando todos os elementos entram no grupo e a ordem interessa, porque se aqui for C1 e aqui for C2, e se você trocar, muda o esquema, você tem um negócio chamado permutação. Beleza? Então observe. Temos 4 celulares para 4 pessoas e a ordem altera. Nesse caso, temos uma permutação. Permutação
No caso aqui, são permutação de 4. Permutação, que é calculada assim, 4 fatorial. 4 fatorial você vai decrescendo do 4 até chegar ao 1 e multiplicando. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 24 é o total de casas. 24 é o total de casas. Tá? Então, existem 24 possibilidades da anfitriã dispor o seu celular. Tá? 24 formas diferentes dela dispor o celular. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Tá? Nós vamos ver os favoráveis, é o que me atende. Tá? Então, nós vamos pegar aqui quando cada um recebeu o seu celular, que está me atendendo. Tá? Então, vamos pegar aqui, vamos tentar fazer o mesmo esqueminha que eu fiz na outra aula, tá? no outro exemplo. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui. Então, vamos supor que eu quero que o C1 venha para o P1. Opa! Celular 1 para o P1. Aqui não pode vir um celular 2 para o P2, porque já repetiu. Então, vamos pôr o celular 3 aqui. Bem, o 4 não pode vincar, porque vai para o P4. Então, o 4 eu brigo aqui, e aqui fica o C2. Então, se eu repetir aqui, pôr o celular 1 aqui, ó, aqui se eu pôr C3, vai ficar igual. Então, eu vou pôr C4 aqui. Aqui sobrou o 3. O 3 vai ter que vir para cá. E aqui você põe o celular 2. Então, começando o celular 1 com o P1, só tem essas duas possibilidades. Tá? Agora, vamos pôr o celular 2 no P2. Então, celular 2 no P2. Aqui não pode vir o celular 1. Então, aqui seria o celular 3 ou o celular 4. Não, vamos pôr o 3. Vou pôr só o 3. Sobrou o 1 e o 4. O 4 não pode vir para cá. Então, aqui é o 1 e aqui é o 4. 1, 2, 3, 4. Então, vamos pôr o C2 aqui de novo. Como eu já pus o C3, não tem outro jeito, vou pôr C4. Sobrou C2 e C3. C3 não pode vir cá, então C3 é aqui, né? Então aqui seria o C1. Então, começando, né, aqui também daria duas possibilidades. Então, colocando aqui o C1 com P1, deu 2. O C2 com P2 deu 2. Eu acho que dá para você entender, né, que se for começando o C3 com P3, vai dar mais 2. E o C4 com P4 também dá mais 2. Então, quantos eventos favoráveis nós temos, hein? Nós temos 2, que mais? Mais 2, mais 2, mais 2, que dá 8. Como que a gente calcula essa probabilidade? Hein? Você lembra? Probabilidade? Aqui em cima, o total de casos. Quanto que é? 24. São todas as possibilidades. Viu? 4 fatorial. Agora, os eventos 8. 8 24avos dá 1/3, né? 1/3, quando você volta aqui na resposta, né? Você está na letra E. Por favor, é importante para mim, vote para mim qual que você gostou mais, do primeiro ou do segundo, ok? Então vamos lá. Considere que em uma agência bancária o tempo médio que um cliente aguardou para começar a ser atendido na primeira semana de determinado mês de 2022 foi de 8 minutos e 30 segundos, e na semana seguinte esse tempo médio passou para 5 minutos e 30 segundos.
Então, o cliente está gastando 8 minutos e meio, um cliente, né, para ser atendido. E na outra semana, 5 minutos e meio. Considere ainda que na primeira semana foram atendidos 2.700 clientes e na segunda 1.350 clientes. Tá? Então ele quer saber o tempo médio de espera para um cliente começar a ser atendido no caixa, considerando-se as 2 semanas. Tá bom? Então cuidado, hein? Perigo! Você não vai somar o tempo médio de uma com o tempo médio da outra e dividir por 2, tá? Porque os números de clientes são diferentes. Então você tem que saber o que é tempo médio, tá? Tempo médio é isso aqui, ó. Você pega o tempo total e divide pelo número total de clientes, tá? Então, por exemplo, 20 minutos atende 4 clientes. Tempo médio é 20 por 4, 5 minutos por cliente. Tá bom? Então, o que vai ser o nosso tempo total aqui no caso, hein? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos transformar esse primeiro tempo aqui e o segundo para número decimal. Fica mais fácil, tá? Então, o tempo, antes disso, o tempo total é o tempo, o primeiro mais o segundo tempo, tá? O da primeira semana com o da segunda semana. Então, olha lá. O tempo da primeira semana é 8 minutos e meio e o da segunda é 5 minutos e meio, tá? Então, mas isso aqui é o tempo por cliente, tá? Quantos clientes foram atendidos aqui? 2.700. Então, se um cliente está gastando 8 minutos e meio, 2.700 está gastando quanto, hein? Está gastando 2.700 vezes 8,5. Na segunda semana é 1.350 clientes e cada cliente é 5 minutos e meio. Então nós temos que somar, né? O T2 seria 1.350 vezes 5,5. Então o tempo médio aqui vai ser quanto? E o número antes disso, o total de clientes é quanto? 2.750 mais 1.350, 4.050. Então, o tempo médio vai ser o tempo total, que essa conta aqui, que eu não fiz, você vai entender agora mesmo porque eu não fiz essa conta, que nós vamos dar uma grande roubada aqui na hora de simplificar, tá? E nós vamos calcular esse tempo médio aqui. Porque se eu for fazer essa conta aqui, eu vou gastar muito tempo e eu vou dar uma fatoração aqui e a conta vai ficar mais fácil. Olha lá, quer ver? Então eu pus aqui o 1.350 em evidência, porque 2.700 é 1.350 vezes 2. Então sobrou um 2 aqui, um 2 e o 8,5. E aqui sobrou 1 vezes 5,5, que é 5,5. Ô professor, por que o senhor fez isso? Eu fiz isso que eu vou simplificar aqui, ó, o 1.350 com 4.050. 4.050 é o triplo de 1.350. Então, eu vou dividir embaixo e em cima por 1.350. Olha o facão aí passando, gente. Olha lá, ó. Dividindo por 1.350, aqui é 1. A conta agora vai ficar bem mais fácil, tá? Então, aqui, ó. Quanto que é 2 vezes 8,5? É 17, tá? Então, e quanto que é 1 vezes 5,5? 5,5. Então, o tempo médio vai ser 17 mais 5,5. 17 mais 5,5 é uma conta fácil, tá? 22,5. Que dividido por 3 também não é complicado, tá? 22,5 por 3 é 7,5. Agora, não tem 7,5 aqui nas respostas. 7,5 minutos. Meio minuto é quantos segundos, hein? 30 segundos. Então, resposta 7 minutos e 30 segundos. Que está onde, hein? Que está aqui na letra D. Beleza? Então, para melhorar a educação financeira de seus clientes quanto ao uso de crédito, um banco contratou uma empresa de análise de risco, que classifica os clientes quanto à propensão de usar cheque especial, em 2 tipos, A e B, sendo que A propenso a usar o cheque especial e B não usar o cheque especial. Então, A,
usa o cheque especial, tem possibilidade, e B não. Para uma determinada agência, um estudo de uma empresa mostrou que a probabilidade do cliente A usar o cheque especial no intervalo de um ano é 80%. Já a probabilidade de B usar o cheque especial é 10% no mesmo tempo. Considere que nessa agência 30% são considerados do tipo A. Nesse contexto, se um cliente entrou no cheque especial, preste atenção, você já sabe que ele entrou no cheque especial. Qual a probabilidade do tipo A dele ser do tipo A? Então temos 5 opções. Então, como eu falei no começo, nós vamos fazer por 2 métodos, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever algumas coisas aqui. Olha, eu gosto muito desse método, tá? Você chama Roberto Carlos. O que é Roberto Carlos, professor? Roberto Carlos tem uma música assim. Eu voltei, negócio assim. A minha música é eu chutei para te ajudar. Eu chutei que o banco tem 100 clientes. Você pode fazer isso? Posso. Você vai ver que no final vai dar certo. Tá? Então, você sabe aqui, você não vai usar esses aqui ainda não, ó, que 30% são do tipo A. Então, você sabe isso aqui, ó. 30% são do tipo A. Eu te pergunto, na lata, quantos que são do tipo A, hein? Se o banco tem 100 clientes, quantos que são do tipo A, hein? 30%. 30% de 100 é quanto, hein? É 30, né? Então, aqui nós podemos escrever o quê? Que 30 são do tipo A. Olha, professor, até aí tudo bem, o senhor vai indo bem. Agora, o banco só tem cliente A e B, o que usa e o que não usa. Me ajuda aqui, só nós dois. Tem 100 clientes, 30 do tipo A. Quantos que são do tipo B, hein? 70, né, professor? É o que está faltando, né? 70 são do tipo B. Ó, por enquanto vai bem. Agora presta atenção, hein? Continuando aqui, hein? Continuando aqui. Agora, a probabilidade do cliente de usar o cheque especial é 80%. Então, a probabilidade do cliente A usar o cheque especial é de 80%. Então, esses 30% aqui que do tipo A, eles não usam todo mundo o cheque especial, não. É 80%. 80% de quanto, hein? De 30. E como que faz 80% de 30? Precisa de regra de 3? Não. Você faz o quê? 80 sobre 100 multiplicado por 30. Certo? É uma continha fácil, você chama o facão. Ia, 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 ia. Fica 8 vezes 3, 24. 24 do tipo A. 24 do tipo A usam o quê? O cheque especial. 24 do tipo A usam o cheque especial. Vai bem, professor. O senhor, até agora, tudo bem. Agora, por favor, quantos que você acha do tipo B que usa... O tipo B tem 70 pessoas, mas só 10% que usa o cheque especial. Então, aqui, vamos grifar isso aqui, ó. A probabilidade do tipo B. A probabilidade do tipo B que usa o cheque especial é 10%. 10% de quanto? De 70. Como é que eu faço 10% de 70? Me ajuda aqui. Como que eu faço 10% de 70? É 10 sobre 100 vezes 70. Você sabe fazer de cabeça? Ótimo. Corta 2 zeros. Aqui vai dar 7.
do tipo B usam o cheque especial. Então, eu já sei que 24 pessoas usam o cheque especial do tipo A e 7 usam o tipo B. Aí eu vou ter que lembrar de probabilidade. Probabilidade é o número de elementos que usam o cheque especial, né? Eu quero saber a probabilidade do tipo A, né? Eu quero do tipo A. Então, eu tenho que pegar todo mundo que usa o cheque especial e ver quantos que são do tipo A. Então, a probabilidade, tem nas minhas aulas aí, né? A probabilidade vai ser o quê? O número de elementos. Número de elementos de A. De A, porque que usam o cheque especial dividido pelo número de elementos. Aqui você tem que pôr uma barra. O número de elementos que usam o cheque especial. Então você pega só os de A, embaixo você pega o total. Tudo bem? Agora preste atenção aqui, por favor. Quantos de A que usam o cheque especial? Quantos são? São 24. Qual o total? O total, o de baixo sempre é maior que o de cima, hein? O total é 31. Então você tem que fazer a continha, 24 por 31. Tudo bem? 24 dividido por 31. Então vamos fazer essa continha aqui em cima, ó. 24 por 31. Vamos fazê-la por aqui, ó. 24, vamos dividir por 31. Ó, 24, tudo bem com você? Beleza? Você dá por 31? Dou não, sou menor. Põe um zero, põe a vírgula. Quantos 31 que cabe dentro de 240? 8 passa, porque dá 243. Eu acho que é 7. 7 vezes 1, 7. Aqui dá 217. Sobra quanto, hein? Sobra 23. Ó, depois você vai multiplicar isso aqui por 100. Presta atenção. Aqui, ó, vai dar 70 e alguma coisa. Você já pode chamar o Eli. Que Eli, professor? O eliminado. Para essas 3 letras aqui, ó. Tá certo? Agora, você vai pôr um zero aqui, ó. E vai fazer a conta de novo. Vai dar 7 de novo. E vai dar 217,77. Eu acho que você já sabe aonde que está a resposta. Chamo o Eli para essa, e aqui está essa aqui é a resposta. Certo? Se você quiser continuar a conta aqui, quer sofrer, quer gastar tempo na prova, você tem que fazer isso aqui para passar para a próxima. Então dá 7,774. Tá bom? Agora nós vamos te mostrar outra solução. Eu quero que você vote. Antes, preste atenção nesse aviso aqui. Então, pessoal, vamos para a segunda solução. Na segunda solução, nós vamos usar a chamada probabilidade condicional. Porque eu quero aqui no exercício, eu quero os que usam o cheque especial, os que de A, tal que é dado que ele usa o cheque especial. Então, eu tenho uma probabilidade condicional. Primeiro tem que usar o cheque especial para depois sediar. Então, nós vamos tentar fazer exercício usando a probabilidade. Então, eu não sei se a fórmula aí tem nas minhas aulas, tá? A probabilidade desde sediar, desde que ele use o cheque especial, primeiro é o especial, depois é que é chamada essa barrinha aqui, é probabilidade condicional. É uma fórmula aí que você deve saber que é a probabilidade de A
interseção com E dividido pela probabilidade de E. Tá. Então, a probabilidade de A interseção com E é todo mundo que usa o cheque especial e também é cliente A. Eu não sei se você lembra, mas quando você tem duas porcentagens, por exemplo, você fala assim, 20% de 30%. O dia é vezes. Então, 20% de 30% não é o caso aqui, não. É 20 sobre 100 vezes 30 sobre 100. Então, no caso aqui, do A e do E. Do A, olha aqui, quantos por cento são do A? 30%. Então, aqui você coloca 30%. E quantos que usam cheque especial? Do A, né? Do A é 80%. Então, na verdade, 30% uso cheque especial de 80%. Quando eu falo isso aqui, eu estou olhando o total, tá? Eu quero saber do total quantos que usam cheque especial. É 30% de vezes 80%. Chama o facão aqui para isso aqui, ó. Chama o facão para isso aqui. Como é que fica? Corta 2 zeros com 2 zeros. Aqui vai ficar 24 sobre 100. Deixa a fração por enquanto. Agora mesmo vocês vão entender o que eu vou fazer. 24 sobre 100. Bem, a parte de cima eu calculei. Agora eu tenho que calcular a parte de baixo. Qual que é a probabilidade da pessoa que usa o cheque especial? Aí você fala assim, uai, mas tem pessoas do tipo A que usam o cheque especial, tem pessoas do tipo B que usam, como é que eu vou calcular isso aqui? Aí você tem que, talvez não goste muito dessa palavra, mas você tem que usar o teorema da probabilidade total. O teorema da probabilidade total é o seguinte, o cheque especial depende do A e do B. Então você faz P E barra A, dependendo do A, vezes P de A. E depois você faz P, probabilidade de E, barra B, vezes PB. Esse é o chamado teorema da probabilidade total. Agora, qual que é a probabilidade se o cara é do A usar o cheque especial? Isso está escrito aqui, ó. 80%. E qual que é a probabilidade dele ser do A? 30%. Então, aqui você pode escrever aqui, ó, a probabilidade, né, de usar o cheque especial é 80 sobre 100 vezes 30 sobre 100. Mas, qual que é a probabilidade dele ser do B e usar o cheque especial? 10%. E qual que é a probabilidade dele ser do B? Ser do B é 70%, porque 30% é do A. Então, aqui é 10% vezes aqui 70%. Professor, o que o senhor vai fazer agora? Eu vou chamar o facão. Não, brincadeira. Então, ó, vou cortar aqui, ó. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Tudo bem? Então, se vocês me permitem, eu vou fazer essa conta aqui de cabeça. Não é difícil não, viu? Se vocês me permitem, aqui ficou 8 vezes 3, 24. 1 vezes 7, 7. 24 com 7, 31. 31 sobre 100. Agora, nós vamos voltar nessa fórmula aqui, ó. Eu sei que esse resultado 31 sobre 100 é esse cara aqui de baixo, ó. Esse 24 sobre 100 é o de cima. Tá? Então, a probabilidade de A dado E, né, que eu pediu aí, é quanto? 24
sobre 100 dividido por 31. 31 sobre 100. Se você é meio ninja, você já pode cortar o 100 aqui. Se você é semi-ninja, você pega o 24 sobre 100. Você lembra, você faz o que eu faço aqui agora, professor? Copia de cima e multiplica pela de baixo invertida. Não é assim? Corto 2 zeros com 2 zeros, ficou 24 por 31. Eu não vou fazer a conta de novo porque eu já fiz. Deu 0,774. Que graças a Deus, mensagem no WhatsApp deu o mesmo resultado. Valeu! Gostei da sua companhia e volta para mim. Essa ou a outra, beleza? E veja também aqui o que eu passei para vocês no começo, tá?